se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: ide e contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou em 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Aleluia. Vê, pois, agora que resposta é de levar quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu, e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o jebuseu. Aleluia. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele os seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se postrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. E eis que dou os bois para holocaustos, e trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo isso dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondeu na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada
do anjo do Senhor. Só até aqui pode se assentar, glória a Deus. Lemos o capítulo inteiro para que você possa entender o que Deus está querendo falar nessa noite. Porque não adianta eu ler um texto sem explicar para você o contexto. Para que você possa entender o texto, você também precisa saber o contexto. E o Senhor me dava esse capítulo essa semana. E o pregador que é pregador, antes de ele pregar, ele vive na vida. Ele vive na pele que tem que ser pregado. E essa semana o Senhor me chamou a atenção, o Senhor me confrontou através dessa palavra e me confrontou usando os meus líderes espirituais para confirmar essa palavra. Se a gente for prestar atenção aqui, a palavra vai dizer que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar o povo. Satanás, ele é um tentador, ele nos tenta todos os dias, ele nos tenta todos os momentos, mas a decisão de seguir a tentação ou não pertence a mim e a você. Satanás, ele não tem o poder de fazer você pecar. A escolha de pecar ou não é sua. Porque a palavra de Deus vai dizer que o homem é tentado pela sua concupiscência. O homem é engodado pela sua concupiscência. E essa concupiscência vai gerar um pecado que vai gerar a morte. Então Satanás, ele te tenta, ele nos tenta, mas ele não tem o poder de nos fazer cair em tentação. O poder é concedido a mim e a você. A escolha é concedida a mim e a você. E esse Davi que nós estamos falando, outrora, quando ele era jovem, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E Davi não tinha um exército numeroso para ele poder lutar ao lado dele na guerra. Davi não era nem rei. Davi estava de trás das malhadas cuidando da ovelha do seu pai. Mas Davi tinha a presença de Deus, e quando Davi ia cuidar das ovelhas, quando via um lobo ele matava, quando via um urso ele matava, quando via um leão ele matava. Por quê? Porque a presença de Deus estava com Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi vai seguir a caminhada, Deus vai colocar Davi do lado de Saul, Davi vai se conduzir prudentemente em todos os seus caminhos, e Deus vai abençoar a vida de Davi. Davi vai começar a prosperar, porque Davi um dia seria rei escolhido por Deus, aleluia. E ali Davi vai começar a ser guiado totalmente por Deus. Davi vai ter as suas vitórias direcionadas por Deus. E chega um momento que o rei Davi peca a primeira vez. Por quê? Porque conduziu a presença de Deus de forma errada. E a arca de Deus vai ficar na casa de um homem por 3 meses, e a casa daquele homem vai ser abençoada. Davi ficou tão aterrorizado que deixou a arca lá por 3 meses até saber como conduzir ela corretamente. Passa o tempo, Davi vai cometer um adultério com Betseba, vai cobiçar uma das mulheres dos seus melhores soldados e vai pecar contra o Senhor. E Davi vai esconder o seu pecado, mas vai ser confrontado pelo profeta, e prontamente Davi se arrepende. Mas se nós formos ler a história de Davi, no decorrer do texto, no decorrer das histórias, Davi vai sofrer consequências por causa do seu pecado. Primeiro, o seu filho, ele abusa da sua própria irmã. Depois o seu outro filho vai e se vinga do irmão que cometeu o pecado. E ali o mesmo filho que se vingou do irmão vai tentar usurpar o trono do pai. Consequência que Davi teve que sofrer por causa do pecado. Mas só que nós somos seres humanos e temos falhas, temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que precisa ser crucificada, mortificada todos os dias pelo Espírito. Porque você tem uma escolha todos os dias: ou você anda no Espírito ou você anda na carne. Quando você anda no Espírito, a presença está com você. Mas quando você anda na carne, não é a presença que está com você. Aleluia. Ora, bacanta, labaxara, bacana. Deus está nesse lugar nessa noite. Me permita explicar para que você entenda o que Deus está querendo falar aos nossos corações nessa noite. E Davi, chegou um momento da vida dele que ele já tinha sofrido essas consequências. E Satanás incita Davi para que Davi vai enumerar, vai contar o povo, vai contar os homens de guerra que ele tem. Porque isso é o erro que muito crente tem quando está na zona de conforto, não quer mais ir para a guerra, quer botar os outros para ir no lugar deles. Eu estava sentado aqui meditando na mensagem, Deus me dizia isso: meu filho, sabe qual é o problema de muita gente? Muitas pessoas não querem mais ir para a guerra, mas querem enviar outras pessoas no seu lugar. E foi o caso de Davi. O homem que ia para a guerra porque ele tinha uma presença, ia às vezes, muitas vezes só, e tinha vitórias. Porque Davi nunca venceu na força do braço dele, Davi nunca venceu pelo número de soldados que ele tinha, Davi venceu porque tinha a presença. Mas em um determinado momento este homem se esqueceu
da presença e foi olhar para o número de soldados que ele tinha. E foi contar o número de soldados, e assim muitas das vezes é eu e você, a gente vai olhar para o que a gente tem, a gente vai olhar para o que a gente é e vai dizer, eu não preciso orar mais tanto porque eu já sou isso na igreja, eu já tenho esse cargo na igreja, eu já louvo na igreja, eu já prego na igreja, eu já evangelizo, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar, e é aí que a gente se engana, aleluia, porque é aí que a gente está perdendo, porque quando você está orando, quando você está jejuando, você está guerreando, e o inimigo não tem que tentar contra a tua vida, mas quando você abaixa a guarda, é isso que Satanás ele tenta fazer comigo e com você, aleluia. E Davi vai olhar, eu quero que você conte o número de soldados que eu tenho, porque eu quero saber quantos homens de guerra eu tenho. Não era pecado Davi contar o tanto de soldados que ele tinha, era pecado da motivação de Davi. Davi pensou, não, eu tenho muitos soldados, é deles que vem a minha vitória. Aí Deus olha lá do céu e balança a cabeça. Você só tem vitória porque a minha presença está na sua vida. Porque outrora eu e você, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas fraquezas. Nós estávamos cegos pelas coisas do mundo. E o Senhor, Ele nos alcançou. O Senhor, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos batizou com o Seu Espírito Santo e nos fez trilhar o caminho da vida eterna. Mas tem momentos da sua vida que Satanás vai chegar para você e vai dizer, não adianta mais você orar, não adianta mais você ir para a igreja, não adianta mais você se arrepender, você já fez muito e é aí que você se engana. Nós temos que estar na guerra, nós temos que estar na peleja. E Davi achava que não precisava mais estar na peleja. Quando Davi pega com Betseba, Davi enviou seus soldados para a guerra, mas ficou no seu palácio, ocioso, sem fazer nada, relaxando. E é aí que Satanás usou a oportunidade para tentar Davi, na fraqueza. E Davi mais uma vez foi tentado, mas dessa vez é porque Davi não queria ir para a guerra, ele queria que os soldados fossem no lugar dele. Então não me espere ir para a guerra, outra pessoa no seu lugar. Você é que tem que estar na guerra. Não me espere aquele seu familiar ir para a guerra, porque às vezes ele está ferido e ele precisa que você esteja na guerra por ele. Eu gostaria de compartilhar um pouco para você do meu testemunho pessoal, para também que você entenda a palavra de hoje. Assim como muitos que estão aqui, eu creio que saíram do mundo, saíram das coisas erradas. Outros talvez nunca conheceram as coisas erradas, mas o Senhor lhe concedeu a oportunidade de estar na casa dele. Eu não vivia uma vida errada aos meus olhos, mas eu vivia numa seita, eu vivia numa religião, então eu me achava melhor do que as outras pessoas. Porque qual é o problema do religioso? O religioso ele se acha melhor do que os outros. O religioso ele se acha mais capaz, ele se acha melhor. E eu pertencia a uma seita chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Não sei se você já ouviu falar. Quem já ouviu falar, levanta a mão aí. E eu fazia parte dessa seita. Eu tenho 25 anos de idade já sou casado, já tenho a minha esposa. Mas, quando eu tinha 15 anos de idade, eu entrei nessa seita. Minha mãe sempre me criou nos caminhos do Senhor, mas por um momento, porque eu não estava na guerra, eu estava ocioso. Satanás aproveitou aquela oportunidade para me levar para o engano. Eu achei que aquela doutrina era a doutrina que eu tinha que seguir, a verdadeira palavra de Deus, mas na verdade não era. Eu estava entrando pelo caminho do engano e não sabia. E quando eu fiz os meus 19 anos, todo jovem que faz 19 anos da Igreja dos Mormons, eles têm que servir uma missão. O que é essa missão? O jovem vai dedicar o seu tempo 100%, vai abandonar estudo, vai abandonar tudo que for necessário para servir aquela doutrina, para servir aquela igreja. Eu decidi ser igreja, mas não é igreja, porque eu sei muito bem o que acontece lá dentro, eu já estive por dentro de tudo, eu sei o que é que acontece. Então, os jovens eles sofrem um tipo de pressão psicológica para ser um missionário, para poder propagar aquela doutrina. E eu, por sofrer a pressão e por também achar que era aquilo que eu tinha que fazer, eu fui enviado como missionário nessa seita, aos meus 19 anos de idade. Só que eu não sabia que a minha mãe, que me levava para a igreja quando eu era criança, estava orando por mim na igreja.
E ela disse para mim, depois que eu voltei dessa missão, ela disse para mim assim, que ela chegou para Deus e disse: Senhor, o meu filho é teu. E se o Senhor trazer ele de volta, ele vai ser totalmente consagrado a ti. E não tem como você, como mãe, você como pai, não fazer uma oração em favor de um filho e Deus não te responder. Não tem como você não fazer um voto e Deus não te responder. Sabe por quê? Porque quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus que já sabia lá na frente o que ele ia ter que fazer com o filho dele, Deus moveu aquela atitude de Abraão, moveu o coração de Deus. Quando Ana foi colocar Samuel no altar, aquela atitude moveu o coração de Deus, porque Deus entregou no altar do sacrifício o filho dele, para que eu e você tivesse o perdão dos pecados, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Você não saiu da sua casa nessa noite para brincar de igreja. Você não saiu da sua casa apenas para ouvir uma palavra e voltar vazio da mesma forma para a sua casa. Você saiu da sua casa e veio nesta noite ouvir uma palavra que vai gerar vida no seu coração, que vai gerar arrependimento, que vai gerar salvação. Porque a palavra não é somente uma palavra que você vai ouvir, mas quando você acredita no que está sendo pregado, que é Deus que está falando, Deus ele entra com providência na tua casa, Deus ele entra com providência na tua família, Deus ele entra com providência na tua saúde, na tua área financeira. Eita Deus, que presença poderosa é essa? Deus ele faz quando você abre o seu coração para a palavra dele. Aleluia. Oh, aleluia, E continuando meu testemunho, quando eu fui para esta missão, o Senhor permitiu eu ficar com uma depressão muito grande na minha alma. E eu retornei dessa missão. Mas eu continuei no engano. Os olhares eram estranhos, porque esse é o problema do religioso. E infelizmente tem muito crente dentro da igreja que é religioso, se achando melhor do que o outro, achando que o pecado dele, que está oculto, que ninguém sabe, é para Deus aceito, e o pecado do irmão que está sendo à mostra tem que ser condenado. Mas na verdade o seu pecado é tão pior quanto aquele do irmão que você está apontando, porque para Deus não existe acepção. Então o problema da religião é esse: as pessoas se acham melhores do que as outras. E quando eu voltei, eu senti esse julgamento, eu senti esse peso. E um dia eu estava para me consultar com o psicólogo, e uma senhorinha dessas, como está sentada aqui na frente, cheia do Espírito Santo, chegou para mim, nem me conhecia, apontou o dedo na minha cara e disse: assim diz o Senhor para ti, jovem. Eu te escolhi, tu serás um pregador da minha palavra. Tu não serás um pregador como tu queres, mas serás um pregador como eu quero. E não é tu que escolhe, mas eu, Senhor, sou eu que te escolho. Aí aquilo ali deu uma confusão na minha cabeça, porque quem está preso numa seita, seja testemunho de Jeová, não é falando de igreja nenhuma, seja a seita que for, mormon, seja o que for, a cegueira espiritual é grande. Pode aparecer Deus para você em pessoa. Se a cegueira estiver nos seus olhos, vai ser preciso Deus fazer que nem Paulo. Colocar 3 dias dentro do quarto com os olhos rasgados para poder se arrepender, para poder acordar. E ali foi a primeira vez que Deus me chamou a atenção. A segunda vez o pastor da igreja da minha mãe me chamou, digo: traga aquele seu filho aqui que eu quero conversar com ele, eu tenho algo de Deus para dizer para ele. Quando eu chego lá, o pastor olha para mim, outra pessoa falando da parte de Deus, disse assim: assim diz o Senhor para ti também, tu serás o pregador da minha palavra. E 8 anos depois, 9 anos depois, olha onde é que eu estou aqui pregando a palavra para você. Eu quero dizer para você uma coisa: que o que Deus prometeu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa ainda está de pé. Os anos podem se passar, mas o céu e a terra, a Bíblia vai dizer que pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Aleluia. E aquele homem olhou para mim e disse: você será um pregador. Eu olhei para ele e disse: pastor, o senhor está
Ele disse: se essa palavra for mentira, eu vou sair do altar e vou deixar de ser pastor, vou deixar de cuidar de vida, vou deixar de cumprir o ministério que Deus tem na minha vida, se for mentira. Eu faço prova com Deus. Se você está dizendo que é mentira o que eu estou falando. Aí ele pegou: Deus ainda mandou te entregar algo mais. Ele foi lá dentro, ele trouxe um livro para mim, sabe? O livro se chama Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de um pregador americano. Um missionário, que era o que eu achava que eu tinha que ser. Mas hoje eu entendo, eu tenho a visão do que realmente é fazer missão. É você chegar numa igreja que você não congrega e você tem uma visão de reino. Você tem uma visão de que você está ali para pregar a palavra de Deus, independente da placa denominacional. Porque esse é o erro de muitos crentes no dia de hoje. Não fala com o irmão da outra igreja porque é de outro ministério. Acha que o irmão está no inferno porque saiu do ministério e foi para outro ministério. E isso está totalmente errado. E Deus, Ele me deu essa visão de reino, e Deus disse para mim: meu filho, quando eu começar a te usar, o seu ministério será diferenciado. Eu vou te levar para um lado, eu vou te levar para o outro. Eu vou te levar em várias igrejas. Você não vai olhar para a placa, você vai olhar para o meu reino. E é essa visão que Deus quer que eu e você tenha. Visão de reino. Visão de que um dia, quando eu e você nós estivermos no céu, vai ter irmãos da Igreja Assembleia de Deus, vai ter irmãos do Ministério Kadosh, onde eu faço parte, vai ter irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus que vai estar no céu, vai ter irmãos de outras religiões que vão estar no céu. A visão é de reino, a visão não é de placa. Quando você luta somente as suas guerras, você está se limitando o que Deus tem para fazer na sua vida. E quando eu recebi aquele livro, eu li o livro, eu entendi o que era realmente uma missão. Um homem que saiu pregando no mundo para pessoas desconhecidas e ganhando milhares de almas para Jesus, sem ter uma placa de igreja, somente com a Bíblia debaixo do braço, levantando um púlpito na Índia, levantando um púlpito na África, e pessoas que adoravam outros deuses sendo curados e libertos pela pessoa que pregava a verdade que está na Bíblia. E quando esse homem me entregou esse livro, você tiver interesse de conhecer esse livro, vai a qualquer livraria bíblica, você vai achar Curar Enfermos e Expulsar Demônios. É um livro muito bom, baseado na palavra de Deus. E ali eu comecei a ler o livro. Quando eu comecei a ler o livro, as escamas começaram a cair dos meus olhos. Mas o nosso problema é a teimosia, é a rebeldia. E a rebeldia ainda estava dentro do meu coração, e eu ainda continuei resistindo. A depressão foi só piorando, até que chegou o dia que eu disse que eu não aguentava mais. Saí da seita, mas fiquei sem ir para lugar nenhum. E um dia Jesus me alcançou através de um programa de rádio da antiga igreja que eu congregava, que eu me converti lá. E quando eu escutei as pregações, aquilo começou a fazer sentido, eu comecei a ouvir todo santo dia. E quando eu fui ver, eu já estava ouvindo todo dia. Quando eu fui ver, já estava entrando no meu coração, e eu disse: essa palavra faz sentido. E Deus foi fazendo a obra. Quando eu cheguei na igreja, no mesmo dia eu aceitei Jesus sozinho, com o pastor dentro de uma sala, ele conversando comigo. Ele pegou ali e me convidou a fazer uma oração para aceitar Jesus. Eu peguei e disse que eu aceitava. Fiz a oração de confissão. Quando eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa, cadê a depressão? Foi embora. Deus às vezes aperta o parafuso na sua vida somente para que você se volte para Ele. Quando Deus permitir você passar por uma prova, por uma luta, não é porque Deus quer ver o seu mal, porque se a gente for lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor vai dizer: eu corrijo e castigo todos aqueles que eu amo. Quando Deus te corrige, quando Deus permite você passar por uma prova, quando Deus permite você passar pelo deserto, não é para a sua morte, não é para o seu mal, é porque o Senhor está trabalhando na tua vida, para que você chegue ao ponto que Ele quer que você chegue. Aleluia. E ali eu aceitei Jesus e comecei uma caminhada cristã. Jesus foi trabalhando. E com o tempo Jesus começou a cumprir a promessa de que eu iria pregar. Deus me deu uma esposa com a glória de Deus. Deus tem feito coisas que eu jamais imaginei na minha vida. E eu posso dizer para você que está aqui sentado nessas cadeiras, hoje eu posso ver todas as promessas que Deus me fez se cumprir. Porque eu já escutei: você vai ser um pregador. Eu duvidei.
Olha onde Deus me colocou hoje. Eu não estou falando isso aqui para você, para me vangloriar, não, porque eu não preciso, eu não queria nem estar aqui se fosse por mim. Mas o Deus do céu disse que eu um dia estaria. Voltando agora para o texto, novamente salvo o meu testemunho. Deus tinha prometido para Davi que Davi ia ser rei. E Davi teve que esperar muito tempo para ser ungido rei. Mas eu acredito que nesse momento que ele contou o número dos soldados que ele tinha, ele se esqueceu do Deus que tinha prometido para ele, que tinha cumprido. E esse é o nosso problema. A gente se esquece. Mas Deus sempre nos faz lembrar novamente. Deixa eu contar aqui uma experiência pessoal também que aconteceu comigo esses dias. Eu estava falando, Senhor, o que é que eu prego? O que é que eu vou levar para a tua igreja? E há tempos atrás Deus tinha me dado uma visão de um negócio próprio. E o negócio não estava fluindo, mas Deus deu o nome, Deus deu tudo que eu deveria fazer. Mas por eu ver o negócio apertando, eu disse, não, eu preciso voltar a trabalhar para os outros de novo. Eu preciso trazer o sustento para a minha casa. Mas Deus tinha falado, eu vou prover. Eu foi que me deu o negócio. E eu teimei com Deus. Quando foi, eu passei por uma prova, antes de vir pregar essa semana, muito grande. Eu falei para Deus, o que está acontecendo? E quando eu chegava na casa dos clientes, trabalhando com a empresa, tinha cliente que era crente que falava, por que você não trabalha para você mesmo? Aí eu dizia, rapaz, Deus está falando comigo, mas a teimosia continuava, porque a gente é assim. Até que chegou o momento que Deus falou comigo nessa palavra, Deus falou para mim, não foi eu que te dei o nome. Por que tu está sendo rebelde? Por que tu está duvidando do meu poder? Olha o quanto eu já fiz na tua vida. Isso é tão pequeno do que eu já fiz na tua vida. Eu falei, Senhor, me ensina a te obedecer. E Deus me deu esse texto. E eu me arrependi, irmão. Bateu logo aquele arrependimento na alma. Eu disse, Senhor, me ensina a te obedecer. Me ensina a orar por propósito. Aí Deus falou para mim assim, a partir do momento que você tirar a sua mão, coloca a minha. E eu vi o agir de Deus depois que eu obedeci. O que é que Deus está querendo passar para mim e para você nessa noite? Nós não podemos fazer a nossa própria vontade, nós temos que fazer a vontade de Deus. Você não pode desobedecer a Deus. Quando Deus fala algo, você tem que obedecer. Porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem é feiticeiro não é só quem está dentro do terreno de macumba, batendo tambor, fazendo mal para os outros, não. Feiticeiro também é quem desobedece. Porque quando você desobedece a Deus, você entra no estado de que você acha que você está certo. E você não fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Saul, quando Deus rejeitou Saul. Deus enviou o profeta Samuel, e quando o profeta chega, vê Saul fazendo aquela situação toda, o profeta disse para ele, Deus se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. O nosso problema é que às vezes nós queremos sacrificar muito e queremos obedecer pouco. E isso na lógica de Deus não funciona. Não é pelo muito que eu faço, é pelo muito que eu obedeço. É pelo muito que eu tenho intimidade com Ele, que eu ando em obediência na presença dEle. Porque ser bonzinho, as religiões ensinam as pessoas a ser bonzinho. Eu vim de uma religião que eu seguia todo tipo de regra que você imaginar. Eu não podia beber café. Olha aí, eu não podia beber café, é uma coisa tão simples. No domingo, eu não poderia ir no shopping. No domingo, eu não poderia sair. Por quê? Porque era um mandamento. Eu tinha que seguir aquele mandamento e eu obedecia. O mandamento de homens da religião eu obedecia. E tem muitas pessoas que estão na verdade e têm dificuldade em obedecer a verdade, porque Jesus disse, aquele que estiver cansado, venha até a mim, que o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Jesus não colocou sobre você um fardo leve, aliás, um fardo pesado que a religião impõe, não. Jesus colocou um fardo leve. E mesmo sendo um fardo leve, a gente tem dificuldade em obedecer. E a pessoa entra no estado de feitiçaria. Agora eu volto lá para o começo. Quem foi o primeiro rebelde foi Satanás. Que a Bíblia vai dizer que Satanás ele quis ser igual a Deus. Eu estava estudando mais profundamente a respeito disso. Quando Satanás ele disse, eu subirei até o alto e serei semelhante a Deus. Alguns estudiosos da palavra acreditam que quando Satanás disse isso, Deus falou assim, quem é como eu?
E alguns estudiosos acreditam que Miguel foi criado naquela hora para poder combater Satanás. Eu não estou falando o que está na Bíblia, não, estou falando o que alguns estudiosos acreditam. Mas eu fui lá para a palavra em hebraico, Miguel quer dizer quem é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para mim e para a tua vida.